Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Olha que revelação tremenda a respeito do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo. Os irmãos em extrema dificuldade financeira, como relata o texto aqui, insistiram para os apóstolos, para que eles pudessem, mesmo na sua pobreza, contribuir, ofertando para outros irmãos. Isso é a revelação de um corpo, revelação de que nós somos uma grande família, revelação de que todos nós temos condição de abençoar. E aí no capítulo 9, diz assim: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos, reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tem de vocês, dizendo-lhes que desde ano passado, vocês de Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Ou seja, quando a gente tem um coração generoso, nós temos condição também de sermos testemunho para outros a respeito da generosidade, e também conseguimos ensinar a outros essa generosidade. Versículo 6, lembrem-se que aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar, não por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia. Quem que é o que supre a semente ao que semeia? Quem que é? Quem que é? Amém. Achei que era a casa da lavoura, que vendia semente, ou as sementes plantaram ali, que vende a semente é o que semeia, mas não é. A semente quem nos dá é o Senhor. Aquele que supre a semente é o que semeia, e o pão ao que come, é o Senhor que nos dá o pão de cada dia. Também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Olha um segredo de Deus para nós. O Senhor nos abençoa para que a gente possa repartir. O Senhor nos dá para que a gente aprenda a ser generoso. Em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Deus nos dá para nos ensinarmos a repartir, a sermos generosos, e Deus nos dá, nos abençoa para que a gente aprenda a reconhecer a sua generosidade e transformar isso em ações de graça. Sabe o que é ações de graça? Gratidão. Amém? Todos temos recebido do Senhor, mas aquele que semeia pouco, recebe pouco. Tem um segredo de Deus nisso. Deus não dá para quem não consegue carregar. Deus dá para que a gente possa repartir. Nós não falamos isso por necessidade, gente. Nós não falamos isso porque
precisamos do recurso. Nós falamos isso porque ensinamos um princípio bíblico, ensinamos um padrão de Deus, para que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. E às vezes, quando a gente deixa de ensinar, a gente deixa de dar a oportunidade de você ser abençoado pelo Senhor nessa área. Por isso que a gente ensina, amém? Eu queria te convidar a praticar isso. Não faça por constrangimento, não faça por necessidade, como diz a palavra, mas faça como uma expressão de generosidade, de gratidão a Deus, reconhecendo que Ele é o que te dá o pão de cada dia, amém? E a tua oferta, o teu dízimo é uma expressão de reconhecimento de que o nosso Deus é o nosso Senhor, é o dono de todas as coisas, amém? Amém. Queria te convidar a sair do seu lugar, entregar seus dízimos, suas ofertas. Amém. Vou chamar o Jefferson aqui. Hoje nós não teremos salinhas, segundo o Jefferson, as crianças estão de férias, é isso? Segundo o Clodoaldo, as crianças estão de férias? Amém. Deixa eu te dar um aviso para vocês também. Talvez alguém pergunte, talvez alguém questione. Nós tomamos uma decisão com o presbitério. Você ficou da minha altura, Jefferson. Nós tomamos uma decisão com o presbitério, nós não vamos mais transmitir os cultos, tá? Os cultos não serão mais transmitidos ao vivo como vinham sendo até semana passada. Nós teremos no YouTube da congregação, nas mídias sociais da congregação, nós teremos a gravação das palavras que são ministradas aqui, tá bem? Por quê? Porque nós compreendemos nossa visão de igreja é uma visão de igreja relacional. Nós entendemos que o Senhor nos criou, nos fez, estabeleceu uma igreja como um corpo, ligados por juntas e ligamentos, relacionados uns aos outros, né? E esse corpo, na medida que ele caminha junto, ele vai sendo ajustado, ele vai sendo ligado um ao outro. E nós entendemos que alguns, por comodidade, ficam em casa, assistindo o culto, e perdem dessa expressão da comunhão, tá? Nós entendemos também, que cada vez mais a igreja precisa viver em comunhão. Quanto mais difíceis vão ficando os dias, mais a igreja precisa estar vinculada um ao outro. A igreja é uma expressão daqueles que choram com os que choram, e se alegram com os que se alegram. A gente não consegue se alegrar online, a não ser que fique assistindo piada, né? Então a gente é relacional, precisa sentir a dor do próximo, precisa olhar no outro, no olho do outro, precisa tocar e ser tocado. É por isso que a gente tomou essa decisão, amém? Então se alguém te perguntar, falar assim, irmão, não conseguiu assistir o culto, a palavra vai ficar gravada, pode assistir a partir de segunda-feira, está disponível aí no YouTube, no canal da comunidade, a palavra foi pregada domingo. Mas você quer experimentar da comunhão, da graça, da unção? Venha na reunião, amém? Venha na reunião de culto, venha na reunião de grupo caseiro, venha nas reuniões de comunhão, e vamos orar pelo Jefferson. Pai, bendito é teu nome, Senhor Deus, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Queremos derramar sobre a vida do Jefferson, dessa porção, desse teu manancial que o Senhor reservou nas regiões celestiais.
para que ele possa transbordar da tua palavra, da tua graça, da tua bondade e repartir com o teu povo nessa noite, Paizinho. Abençoamos o Jefferson em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite, tudo bem aí? Bem. Quem está animado aí? Amém. Fiquei feliz, assim, a gente cantou umas canções aqui que tem bastante a ver aqui com a palavra dessa noite. Quem está nos visitando hoje aqui, hoje à noite, quem nos visita aí, faz um sinal aí. Amém. Seja bem-vindo e Deus abençoe. Que você possa se sentir em casa aí no nosso meio. Amém. Por não fazer um pouquinho de tricô aí, tá? 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, compartilhar com vocês algo assim, fala sobre esperança. Ainda é janeiro, né? Então a gente pode dizer ainda que, de alguma forma, ainda estamos iniciando esse período aí, né? Que a gente chama de novo ano. Pelo menos nesse calendário aí mais usual nosso, né? Então eu queria trazer uma palavra de esperança e eu estava lendo Coríntios, essa carta aqui à igreja de Corinto. E esse capítulo 15 aqui é um capítulo cheio de esperança para nós. E eu peço ao Senhor assim que, assim como Ele animou meu coração, Ele possa também animar o teu coração. Ô Elton, daí você traz uma água para nós aí. Obrigado. É que você já estava indo lá, né? Aproveita o frete aí. Esse capítulo ele fala de esperança, irmãos. Então assim, assim como Paulo fala aqui, bem no início da carta, não é nada novo. Não é algo assim que a gente tirou ali de uma, né? Algo assim, uma revelação nova, extraordinária, não. Até creio que a gente precisa, né? A gente já faz isso, né? Nós já fazemos isso assim, nós já trabalhamos no nosso coração, de que a palavra do Senhor ela já nos foi revelada, e cada vez que nós compartilhamos, cada vez que nós voltamos para a palavra, seja ela qual for, se é a palavra de Deus, o Espírito Santo nos lembrando, amém? Então, no capítulo 15 da primeira carta à igreja de Corinto, eu quero que você possa deixar, obrigado querido, deixa aberta a tua Bíblia aí, que a gente vai ler alguns pedaços assim meio solto aqui dentro do capítulo, então deixa aberta aí. Mas no primeiro versículo ali, Paulo fala assim: ora irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado. Então essa igreja, irmãos, ela já tinha recebido o evangelho. Isso que Paulo vai falar aqui, já era algo que já havia sido ministrado, algo que o Espírito Santo já havia trazido ao coração deles, mas agora ele desejava lembrar eles. E como é importante isso, como é importante nós trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E nessa noite, nós vamos trazer à nossa memória algo que nos dá esperança. Bom, por que Paulo desejava trazer à memória deles esta esperança? Qual era a razão disso? Né? Porque a própria palavra está dizendo ali, para que eles permaneçam, para que eles pudessem permanecer. Só a verdade de Deus nos fará permanecer. Só a verdade de Deus nos fará permanecer. Irmãos, a nossa vida, a vida cristã, ela é uma caminhada.
a vida cristã, ela é um processo. A vida cristã é algo que a gente precisa entender como uma continuidade. Não é algo que acontece e está feito e está resolvido e eu não preciso fazer mais nada. Não, a vida cristã, ela é uma caminhada. E caminhar requer esforço, caminhar requer levantar, né, do sofá ou da cama, se pôr de pé, e requer esforço, requer movimento. E a vida cristã, ela é uma caminhada. E a nossa dificuldade é permanecer na caminhada. A nossa dificuldade é permanecer no caminho e caminhando no caminho. Esse é o nosso desafio. Então, por isso que Paulo, ele fala assim: irmãos, eu desejo lembrar vocês o evangelho que já eu tenho anunciado a vocês, o evangelho que vocês receberam e no qual vocês permanecem. E para que vocês também permaneçam caminhando, conforme esse evangelho nos ensina a caminhar. Então ele está dizendo aqui para a igreja que ele quer trazer na nossa memória, ele quer trazer às nossas mentes algo que nos dá esperança, algo fundamentado no evangelho, algo respaldado pelo evangelho, para que nessa esperança a gente possa permanecer caminhando. Amém? Jesus, o Senhor Jesus, Ele é a própria verdade. E essa verdade é o que nos serve de alicerce. Esse evangelho aqui, que Paulo falou que a igreja já havia recebido do Senhor Jesus, é a verdade que nos serve de alicerce, de sustentação para essa caminhada. Então, irmãos, como é importante nós recebermos o evangelho, e como é importante nós nos lembrarmos do evangelho, voltar ao evangelho, voltar às escrituras, voltar à palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. E aí Paulo, ele está aqui dizendo isso para a igreja: irmãos, eu tenho um desejo de lembrar vocês daquilo que vocês já receberam, daquilo que já foi anunciado a vocês, naquilo que vocês permanecem e naquilo que dá a vocês o poder para permanecer, que é a palavra de Deus. Bom, e aí eu acredito que aqui cabe uma pergunta: onde estão as fontes ou os canais, se assim podemos dizer, para que eu possa receber esse evangelho, seja a primeira vez ou seja tantas outras vezes as quais eu preciso voltar nesse evangelho? Quais são os canais, irmãos, que nós podemos receber o evangelho? Estudando a palavra, amém? É um canal para receber o evangelho? É. Então, estudando a palavra, tendo comunhão com os meus irmãos. Paulo não fala que quando a gente se reunir, é para a gente falar entre nós, em salmos, com salmos, para a gente compartilhar a palavra, para a gente falar das promessas da palavra. Num tempo de discipulado, eu recebo a palavra, eu sou levado de volta à palavra, sou levado. Num tempo que eu sento com alguém, que eu me aconselho, que eu busco o Senhor, irmão, ora por mim, aí o irmão traz uma palavra, tem um tempo, sou ministrado, ministro alguém, são fontes aonde eu estou recebendo a palavra. Então, se eu entendo que é a palavra de Deus, que é a verdade, que é o próprio Senhor Jesus sendo revelado através desta palavra, é o que me faz permanecer no caminho, então eu preciso voltar todos os dias para a palavra. Eu não posso ficar longe da palavra, eu não posso me afastar dessa verdade, porque é ela que me dá forças para permanecer no caminho. É da palavra viva de Deus que vem a esperança para o meu coração para permanecer. Olha, se você fizer uma pesquisa,
Se você conhece alguém que abandonou o Senhor, que abandonou a caminhada, uma das primeiras coisas que essa pessoa abandonou foi a palavra de Deus. Foi a palavra. Ela abandonou a palavra da esperança, a palavra que nutre o coração, a palavra que nos dá força para caminhar. Então eu preciso dessa palavra. E eu encontro ela onde? Lendo a palavra, estudando a palavra, me debruçando na palavra, na comunhão com os meus irmãos, no grupo de conexão. Quem vai no grupo de conexão e levanta a mão aí? Algumas mãos não se levantaram. Brincadeira, gente. Irmãos, é um lugar onde a gente compartilha a palavra. E eu queria animar vocês, quando a gente for para essa reunião, que haja uma motivação no nosso coração, que a gente está indo para um momento aonde nós vamos receber de Deus esperança para a nossa caminhada. Gente, tem aquele dia, já falei isso aqui algumas vezes, né? Que a gente tem preguiça de ir para a reunião. Tem aquele dia que é muito mais confortável a gente ficar em casa, porque a gente está cansado, a gente resolveu um monte de problema durante o dia, mas eu quero que você anime a si mesmo, entendendo que aquele momento, que aquela reunião, é uma reunião que ela não deixa de ser fonte para recebermos a palavra de Deus, que é o que nos firma na caminhada. Numa reunião como essa aqui, a gente pode receber a palavra de Deus, e em tantos outros momentos, a gente pode estar recebendo da palavra de Deus. Então, amados, essa palavra que nos faz permanecer no caminho, nós precisamos dela. Por isso que Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho desejo, é algo que ele desejava lembrar os irmãos do Evangelho que ele já tinha anunciado a eles, o qual eles receberam, e no qual eles estavam permanecendo. Essa verdade, irmãos, ela nos liberta, se nós nos apegarmos a ela. Jesus falou isso, Jesus falou para nós, que o conhecimento da verdade nos trazia libertação. E do que a verdade nos liberta? Do que a palavra nos liberta? Primeiramente, de nós mesmos. De nós mesmos, a palavra nos liberta do nosso eu, do nosso egoísmo, do hedonismo que impera na nossa carne. A palavra nos liberta. Então, nós precisamos entender que a vida cristã é uma continuidade, a vida cristã é uma jornada. A vida cristã é uma viagem, como se a gente saísse para uma viagem. Então, amados, quando a gente recebe o Senhor, quando a gente dá aquele primeiro passo, é só a partida. E nessa viagem, nessa jornada, nesse caminho, eu preciso de pão, eu preciso de água, para poder sobreviver. E a palavra do Senhor é o pão, o Senhor é o pão, a palavra do Senhor é a água que nós precisamos, o Senhor é a água que nós precisamos. Então, queridos, nós precisamos nessa jornada buscar todos os dias, todos os momentos, essa palavra. Será tudo em vão, se esse princípio ele não for compreendido. Se você entender, se você não compreender esse princípio, se de uma forma equivocada, você entender que você não precisa buscar, que você não precisa se fortalecer na palavra do Senhor, tudo vai ser em vão. E aí, amados, Paulo começa na palavra de Deus, através da palavra do Senhor, estabelecer algumas coisas, trazer à mente desses irmãos algumas coisas. E qual que é a verdade que agora Paulo quer trazer, qual que é a esperança que ele quer trazer aqui? Que Jesus ressuscitou. Parece óbvio, parece simples, parece algo assim do nosso dia a dia, parece algo assim
tão simples para nós. Ah, Jesus ressuscitou, é verdade, ressuscitou. Ah, não, eu já sei que Jesus ressuscitou. Já faz aí 2000 e tantos anos que estão dizendo que ele ressuscitou. Mas o fato é, irmãos, de fato é, Paulo vai dizer lá na frente, né? Mas é fato, né? No capítulo 20, versículo 20, fala assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E eu queria trazer para nós, irmãos, trazer para mim primeiro, depois trazer para vocês, esse fato, essa esperança, que Cristo ressuscitou, que Jesus ressuscitou. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Que Jesus ressuscitou, que Ele morreu, né, que eles o mataram, que Ele foi pregado numa cruz, que Ele foi sepultado, que Ele foi colocado num sepulcro, num túmulo, e Ele ficou naquele túmulo ali, de sexta-feira, até provavelmente ali na manhã de domingo, algumas horas ali, algum momento ali, não sei que momento certo que Ele ressuscitou ali, mas o fato é que Ele ressuscitou, e muitos irmãos testemunharam essa verdade. Paulo fala isso aqui, que ele apareceu para fulano, depois para ciclano, depois para mais 500, depois apareceu para ele por último. Então esse Jesus que ressuscitou, ele foi visto pelos nossos irmãos. Irmãos, isso é tremendo. Já pensou se a gente pudesse estar lá? Já pensou se você fosse um daqueles que você tivesse entre aqueles irmãos que eles viram um foguinho lá na praia, uma pequena fogueira na praia, e quando eles chegaram ali na praia, eles viram que tinha um peixe assado, e quando eles chegaram mais perto, eles viram que Jesus estava assando peixe. Isso traz esperança no nosso coração ou não? A palavra da verdade, ou seja, o verbo, que João fala lá no primeiro capítulo de João do Evangelho, que era Deus, que estava no princípio com Deus, que criou e sustenta toda a sua criação, que se fez carne. A palavra fala que Ele se humilhou, Ele se rebaixou, e Ele habitou entre nós, a Bíblia fala, cheio de graça e de verdade de novo. Porque Jesus, irmãos, Ele transborda a graça, Ele transborda a verdade, Ele é cheio de graça, cheio de verdade. E que é esse que é o Senhor Jesus Cristo, esse mesmo, aquele que nasceu de Maria, aquele que decidiu nascer do ventre de uma moça, de uma menina ainda, para se fazer homem, para se fazer homem como um de nós. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, Ele foi morto, Ele morreu, Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele não está mais morto. E algo que eu sempre queimava o meu coração, porque agora sim, não que não queime mais, é que eu não ouço mais, né? Mas a gente ouvia algumas ministrações, né? E os irmãos falavam: olha, o túmulo de Maomé está lá, está lacrado, os ossos de Maomé estão lá, os ossos de Confúcio estão lá no túmulo dele, os ossos de, quem mais aí, ajuda aí, de Buda, marcando esse tempo aí, né? Mas o túmulo de Jesus está vazio. Puxa, aquilo queimava o meu coração, era gostoso ouvir aquilo. Jesus vive, o túmulo está vazio, irmãos, e isso é esperança para nosso coração. E é isso que Paulo estava trazendo para aqueles irmãos naquele dia. Olha, eu desejo lembrar isso a vocês, e Jesus ressuscitou. E nós cantamos aqui, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. E a segunda parte, né? E quando enfim vai chegar, irmãos, chegar a hora
Vai chegar, que nem diz o Jamê, a hora que alguém falar o nosso número lá, né? Morte enfrentarei sem medo. Irmãos, o medo é algo assim que tem imperado na humanidade. O medo é algo que tem tomado o coração das pessoas. Mas porque ele vive, nós não precisamos ter medo do amanhã. Porque ele vive, amados, nós não precisamos nos abalar com esse medo que tem tomado a humanidade. Ele vive, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E aí Paulo, ele conversa com aqueles irmãos, e Paulo fala: ei, estão dizendo por aí que não há ressurreição dos mortos. Olha, irmão, Satanás estava entrando no meio daquele povo e estava dizendo: viu, que papo é esse de ressurreição? Que papo é esse de ressurreição? Não sei se eles estavam pregando a reencarnação, não sei que eles estavam, se tinham inventado alguma coisa nova, mas o fato é que Paulo fala assim: olha, estão dizendo aí que não há ressurreição. E ele diz: ei, estão dizendo aí que não há ressurreição dos mortos. Estão dizendo por aí que não há esperança além dessa vida. Ei, estão dizendo por aí que a nossa esperança termina no túmulo. Isso é lastimável. Isso é miserável. Isso é um pensamento miserável, é lastimável. Esse é o termo, irmãos, que o original fala ali. Paulo fala que se esperamos em Cristo, no capítulo 19, somente nesta vida somos mais infelizes de todos os homens. E essa palavra infeliz aqui no original, ela dá o significado de miséria, de lástima. É uma lástima quem não crê na ressurreição, é uma miséria o ser humano que não crê na ressurreição. É uma desesperança. E aí, irmãos, eu trouxe aqui não sei se vocês sabem, agora eu estou fazendo tricô. Eu trouxe algo aqui, não foi eu que criei, não, eu vi esse negócio aqui, achei muito 10. Ó, aqui tem um novelo de linha, não sei quantos metros tem, mas tem bastante. E eu coloquei uma fita aqui branca, ó. Dá para ver que tem uma fita branca aqui? E aqui tem uma linha verde. Irmãos, essa linha aqui, se a gente começar a desenrolar ela tem um final, ela vai chegar no final. Mas a eternidade, ela não tem fim. Você sabe o que é a eternidade? É a eternidade. A eternidade, ela não tem fim. E amados, esse pedacinho branco aqui, ele dá talvez aqui 1 centímetro, 1,5 centímetros. E é provável que numa forma simbólica aqui, que tem deixa eu deixar aqui 1 metro aqui, ó. Que talvez tenha 1 metro aqui desenrolado. Uma forma simbólica aqui, se uma pessoa viver 100 anos, ela vai viver esse pedaço aqui, ó. Então, amados, essa parte branca aqui, nós podemos dizer, pensando agora aqui no novelo todo aqui, que é a nossa vida. 80, tem alguém aqui que tem 85? Não tem, né? Olha que coisa doida, né? Acho que nem 70, acho que não tem ninguém aqui. Tem alguém lá, ó. O Osmar não gostou lá, entregaram ele. Tá bom, que bênção, né, Osmar? Que bênção, né? Que privilégio, né? De Deus, né? Que bênção. Mas, por mais que uma pessoa vive, irmãos, vai viver isso aqui, ó, diante de toda uma eternidade. E aí, amados, todos os nossos estresses, as nossas crises estão aqui, ó, no pedacinho branco. O que nós estamos fazendo com esse pedacinho branco diante de toda a eternidade? O que a gente está fazendo? Como é que a gente está escolhendo? Como é que a gente está decidindo? Como é que a gente está olhando para Deus? Porque esse pedacinho branco aqui vai determinar todo o resto. Esses 80, 70, 60 vão determinar toda a nossa eternidade. A forma que nós escolhemos, a forma que nós decidimos,
vai determinar a nossa eternidade, irmãos. Porque a Bíblia fala que a nossa esperança não é somente nessa vida. Nós não podemos esperar que a vida é só esse pedacinho branco aqui, porque não é. Não é. A nossa vida, os anos que nós vivemos aqui, são insignificantes diante da eternidade. Porém, o que nós fazemos com esse tempo que Deus nos dá, vai repercutir na eternidade. Então, o que nós estamos fazendo com o pedacinho branco aqui? O que a gente está fazendo na nossa vida? Como que a gente está gastando a nossa vida? No que a gente tem dado valor? Nossa vida tem sido uma vida como a de Jesus? Ou tem sido uma vida de futilidades? Jesus, ele escolheu, irmãos, viver uma vida simples, uma vida humilde, simples, uma vida de simplicidade. E eu creio que nós também deveríamos escolher viver uma vida de simplicidade. Primeiro, porque é mais leve, é muito mais fácil. Tudo que é simples, é muito mais fácil de se viver. Às vezes dá um pouco de trabalho, mas é mais fácil de se viver. Então eu quero desafiar você a pensar nisso. Porque, amados, estavam tentando inserir no meio da igreja uma mentira. Não há ressurreição dos mortos. Mas Paulo fala, viu, vocês são uns infelizes de pensar nisso. Por quê? Porque se Cristo não ressurgiu dos mortos, é vã a nossa pregação. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Jesus não ressurgiu dos mortos, nós podemos estar sendo considerados como falsas testemunhas de Deus, porque nós estamos dizendo que Deus o ressuscitou. Isso tudo está no texto aqui, capítulo 15. Se Jesus não ressuscitou, irmãos, nós estamos perdendo tempo aqui. A nossa fé é vã. Porque se Ele não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. E se nós não vamos ressuscitar, gente, vamos comer e vamos beber, porque a vida vai acabar. É o que Paulo fala no texto. Mas dá uma olhadinha lá no versículo 20. Quem que fala aí na tua Bíblia no versículo 20? Hã? Cristo ressuscitou dos mortos. Tem alguma outra versão aí? De fato, Cristo ressuscitou dos mortos. Então, irmãos, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos. Amém? Mas não só isso. Ele foi feito as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro dos que ressuscitou. Ele foi o primeiro dos que ressuscitou. Então, de fato, Cristo ressuscitou. Romanos 5,12 diz assim, ó: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo. Qual foi esse homem? Adão. E pelo pecado, a morte. Olha que interessante isso, irmãos. Adão, através de Adão, veio o pecado, e por causa do pecado veio a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Paulo vai dizer aqui no capítulo 15, pois assim como
todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, a ressurreição dos mortos veio também por um homem. Assim como a morte veio por um homem, agora a ressurreição veio por um homem. A morte veio por Adão e a ressurreição veio por Cristo. E ele foi o primeiro que ressuscitou. Então, amados, essa é a nossa esperança. É essa esperança, amados, que nos anima a continuar caminhando. É essa esperança no nosso coração que nos anima a continuar indo para o Senhor, nos dirigindo para o Senhor. Porque Jesus, Ele vem e nos dá essa mesma condição. Nós vamos ver aqui na frente. Então, de fato, Cristo ressuscitou e Ele é a primícia daqueles que vão ressuscitar. Agora, isso para nós, na verdade, às vezes é um pouco confuso. Tá, mas como é que vai acontecer esse negócio? Ah, Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou. E nós? Olha, a Bíblia não traz todos os detalhes minuciosamente, mas ela nos dá aqui uma boa compreensão. Então, abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo... Deixa eu ver aqui que eu não marquei o capítulo. 4, capítulo 4, do 13 ao 18. O texto diz assim: não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes. O que é uma pessoa que é ignorante? Não tem o conhecimento. A pessoa não conhece de determinado assunto, questão, então ela é considerada ignorante. Paulo fala, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Como que nós vamos deixar, irmãos, de ser ignorantes em relação às coisas de Deus? Buscando a palavra, buscando aprender a palavra, estudando, lendo, relendo, memorizando, guardando no nosso coração, estudando, lendo, relendo, guardando no coração. É a única maneira que a gente tem, irmãos. Senão, a gente vai entrar nessa categoria aqui de ignorantes acerca das coisas de Deus. Olha que chato isso. Que posição ruim isso, irmãos. Né, já pensou alguém, né, a gente está passando, né? Oh, aquele cara ali, ele é ignorante, rapaz, não sabe nada de Deus. Mas o Senhor nos deu a palavra. Irmãos, não tem ninguém que tem privilégio para conhecer Deus, não. Deus deixou aberto para todos. Deus não tem filhos favoritos. Ele nos ama da mesma forma cada um. E Ele quer que todos nós cheguemos à salvação através do conhecimento dEle. Então, não sejais ignorantes. Paulo fala aqui com respeito aos que dormem, aos que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Irmãos, tem um grupo de pessoas, uma classe de pessoas, que elas não têm esperança. E quando a pessoa não tem esperança, que ela tem uma desesperança, há uma tristeza no seu coração, e isso pode evoluir para uma depressão, para angústia, o tempo todo angustiado. Então olha só, a ignorância, ela traz desesperança, ela traz tristeza. Por isso que o profeta ele fala, sigamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus, para a gente não ser ignorante.
Então ele fala, olha, queremos que, irmãos, que vocês não sejam ignorantes com respeito aos que morreram, para não vos entristecer com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram. Vou ler de novo. Quando a palavra fala os que dormem, é os que morreram, tá? Está falando de morte aqui. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, amém? De fato Jesus ressuscitou? Ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, isto é, olha só, interessante isso, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, aqueles que estarão vivos no dia que Jesus voltar, a Bíblia diz assim, que de modo algum nós precederemos os que dormem, de modo algum nós veremos o Senhor antes, nós não seremos os primeiros da fila em relação àqueles que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Irmãos, isso aqui é importante. Um dia vai haver uma ordem nos céus dos céus. Um dia uma ordem será dada. E a palavra do Senhor diz que haverá uma voz do arcanjo e uma trombeta soará. E vai ser nesse momento, essa trombeta vai tocar, essa trombeta vai soar, o anjo vai dar uma palavra de ordem, descerá dos céus, e os mortos em Cristo. Quem são os mortos em Cristo? Quem são aqueles que morreram? Fala um aí, um. Não, você está vivo, rapaz. Que isso, homem? Não é essa morte, eu sei, né? Entendi você. Clodoaldo, eu compreendi o que você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer. Mas lá atrás, aqueles que morreram lá atrás. Hã? C.S. Lewis? Nossa, Beto. Irani, olha aí. Quem mais? Hã? Dona Ede, aí ó, joia. Hã? Abraão, Timóteo, Estevão. A palavra fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso que a Bíblia está dizendo que nós não precederemos os que morrem. Certo, gente? Mas a trombeta vai soar. O anjo vai bradar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, que louco que é isso aqui. Esse povo ressuscitando, assim como Jesus ressuscitou dos mortos. Esse povo todo ressuscitando. Os antigos, eles cantavam uma canção assim, ó. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Daí vai, né, a lista. Não sei se vai ser assim, mas tá bom, os irmãos cantavam, tá jóia. Essa galera aqui vai ressuscitar. Raabe era uma prostituta. Raabe morava em Jericó. Ela era uma prostituta, mas um dia ela conheceu alguns homens que conheciam Deus. Ela vai ressuscitar nesse dia. E talvez, irmãos, talvez no corpo dessa mulher, quando ela morreu, havia ainda muitas marcas que o pecado deixou, das consequências do pecado. Mas o dia que ela ressuscitar, ela vai ressuscitar com o corpo glorificado. E ela não terá mais essas marcas. A palavra fala que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
Os vivos. Será que a gente vai estar vivo, irmão, nesse dia que a trombeta soar? Será que a gente ainda vai estar por aqui? Ou será que nós faremos parte daqueles que ressuscitarão primeiro? Você já pensou nisso? Você já fez essa conta? Qual grupo você vai estar? Nos que morreram em Cristo? Ou naqueles que estão vivos? Mas vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. A bolsa pode cair, o dólar pode subir. Reis podem ser entronizados. Governos podem ser levantados, governos vão cair. Mas a trombeta vai soar. Essa é a nossa esperança, irmãos. É nisso que nós temos que nos apegar. É isso que vai trazer esperança para nós, amados, todos os dias. E a palavra fala que entre nuvens, aqui assim, a gente não sabe se vai ser a muitos metros de altura ou não. O original aqui, ele leva lá a mais ou menos assim o mesmo termo daquela nuvem que guiou o povo no deserto. Achei interessante isso aqui, né? Mas o fato é que nós vamos nos encontrar com o Senhor. A Bíblia fala assim: para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. São palavras de consolação, são palavras de esperança. O nosso Redentor vive e Ele virá nos buscar, porque Ele falou: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. E é isso, irmãos, que precisa queimar o nosso coração. Alguns textos falam que serão arrebatados, né? Essa versão que eu li aqui fala isso. E o original arrebatado significa assim, ser levado à força, ser arrancado. A Bíblia fala que os vivos eles serão arrebatados, eles serão arrancados à força. Eu creio que o Senhor nos quer. Eu creio que o Senhor nos quer com Ele. Eu creio que o Senhor nos quer, porque Jesus falou assim: para que onde eu estiver, vocês também. Ele nos quer com Ele. Ele nos quer com Ele. Então, amados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, os mortos ressurgirão incorruptíveis. Toda a corrupção acabará nesse momento aqui, e nós seremos transformados. Transformados. A Bíblia fala que nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Todos nós receberemos um novo corpo, um corpo livre da corrupção, um corpo incorruptível. A Bíblia fala que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herda a incorrupção. A Bíblia fala, irmãos, que nós teremos a imagem do celestial. É isso que a Bíblia fala. Romanos 8, 28, 30 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quanto tempo, né? Quantos anos o Evangelho da Prosperidade usou isso aqui como aumento de salário, né? Como uma promoção, um carro novo, né? Uma casa nova. Mas não, irmãos, olha como é que ele conclui aqui o raciocínio: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Jesus, Ele é a imagem do celestial, e nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. A primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 2, a palavra fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse texto está dizendo que nós seremos semelhantes a Ele. Aí, no versículo 42 desse capítulo, a Bíblia diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Olha só, está explicando como é que é a ressurreição, para que a gente não seja ignorante quanto a essas questões. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Esse é o caráter do corpo que nós vamos receber, irmãos, na ressurreição. Ou, se ainda estivermos vivos, naquela transformação que a Bíblia fala. Ou seja, não haverá mais desonra, não haverá mais fraqueza, não haverá mais corrupção nas nossas vidas. Essa é a nossa esperança. Agora, o bom de tudo isso aqui, irmãos, semeia-se num corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E vocês lembram quando Jesus falava com a samaritana, que Deus é Espírito, e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade? Irmãos, eu creio que isso aqui é o ápice dessa vida espiritual, aonde nós vamos poder adorar o Senhor com toda a intensidade. A Bíblia fala aqui, que se há corpo natural, há também corpo espiritual. E a Bíblia diz aqui que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Agora, o último homem, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais também são os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais os celestiais. Assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. E por fim, irmãos, é necessário que essas coisas aconteçam. É preciso que a gente viva isso, porque a palavra fala que é necessário que este corpo corruptível, no qual nós vivemos hoje, se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando vai acontecer isso, irmãos? Quando que o corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade? Na ressurreição, ou na transformação, quando o Senhor vier. E quando esse corpo, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha, irmãos, todos os nossos medos, eles estão fundamentados na morte. E a morte vai ser vencida. E a palavra, o texto aqui pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? E talvez naquele dia a gente vai falar isso daí: morte, cadê você que nos assustava? Cadê você que colocava temor no nosso coração? Cadê você, morte,
que nos colocava ansiedade pelo dia de amanhã? Cadê você, morte, que nos colocava ansiedade pelas coisas? Aonde está a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Irmãos, se nós não cremos na ressurreição, se nós não cremos que um dia o Senhor Jesus, assim como Ele recebeu um novo corpo, um corpo glorificado, nós também receberemos esse corpo. Assim, se nós não cremos que um dia nós seremos, que a nossa natureza será transformada completamente, nós não conseguimos andar com firmeza nessa caminhada, nessa jornada. A gente não consegue andar inabalável, qualquer coisa nos abala, porque a nossa esperança está aqui, a nossa esperança está nas coisas deste mundo, e isso nos abala. Agora, quando a nossa esperança está no Senhor, quando nós sabemos que aconteça o que acontecer, o meu Redentor vive, e Ele vai me levantar, naquele dia, nós podemos andar firmes, nós podemos andar inabaláveis. E Ele fecha dizendo aqui, sempre abundantes na obra do Senhor. O que é isso, irmãos? O que é sempre abundante na obra do Senhor? É fazendo aquilo que Deus ama. A obra do Senhor é o trabalho de Deus. Jesus falou, meu Pai trabalha. Deus trabalha, irmãos, Deus está trabalhando. O Senhor não para de trabalhar. E nós precisamos entender de que forma o Senhor está trabalhando, para nós também entrarmos nessa mesma obra, porque o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Irmão, sabe quando a gente tem ouvido muito o seguinte, as pessoas falarem de depressão, nesses últimos dias, né, como nunca ouvimos, mas uma das raízes da depressão é a inutilidade. Sabe quando a pessoa faz, e parece que tudo é vão, isso leva à depressão. É muito provável que essas pessoas não estão fazendo o que Deus faz, elas estão fazendo o que pessoas fazem, e nós devemos deixar de fazer o que pessoas fazem, comumente, e começar a fazer o que Deus faz, porque aí o nosso trabalho não vai ser em vão. Agora, para que nós possamos ser abundantes na obra do Senhor, nós precisamos crer nessa verdade. A nossa esperança sobre a ressurreição precisa estar viva. Amém? Eu quero convidar você para a gente orar sobre isso. Eu queria que você fizesse aí uma análise no quanto esse tema é vivo para você, no quanto esse tema da volta de Jesus, da volta do Senhor, sobre a ressurreição, sobre essa transformação que todo crente que estiver vivo quando Jesus voltar, vai passar. O quanto isso faz parte das tuas ideias, dos teus pensamentos, dos teus conceitos, o quanto isso é verdade para você e quanto é somente uma teoria, o quanto isso é vivo para você, o quanto isso é verdade para você. E eu queria animar você para que você desse vazão a isso na tua vida, no teu coração, na tua mente. Eu queria pedir para o Alisson vir aqui para a gente cantar essa canção que fala, né, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Irmãos, as pessoas estão perdendo a esperança, porque elas já não esperam mais um Senhor que vai voltar.
As pessoas estão perdendo a esperança porque elas não creem que mesmo que elas venham morrer amanhã, o Senhor possa ressuscitá-las. As pessoas estão perdendo a esperança porque, de alguma forma, no subconsciente delas, funciona assim: olha, o dia que eu morrer, eu vou ser colocado dentro de um caixão, eu vou ser enterrado, eu vou ser colocado num sepulcro, e ali tudo vai terminar. É por isso que as pessoas estão sem esperança, porque elas são ignorantes à verdade de Deus. Mas o Senhor tem sido misericordioso conosco e tem trazido à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Vamos ficar de pé, gente, vamos cantar essa canção aqui com o nosso espírito. Ainda que haja alguma corrupção na nossa carne ainda, não estamos prontos ainda, irmãos. Ainda há corrupção na nossa carne. A gente está tentando melhorar, né? Amém. Tentando hoje estar um pouquinho melhor que ontem. Amanhã a gente vai tentar estar melhor que hoje, com a ajuda do Espírito Santo. Mas ainda há corrupção na nossa carne. Mas um dia nós seremos livres de tudo isso. Sabe quando às vezes você azeda com o irmão? É a corrupção. Sabe? Quando o irmão fala um negócio para você, meio que dá uma atravessada, depois tem que ir lá pedir perdão, consertar, é por causa da corrupção. Mas um dia nós vamos ser livres disso. O Senhor vai nos libertar disso. O Senhor vai nos libertar. Aí a gente vai olhar para aquele irmão e falar: rapaz, mas eu não sabia que era tão legal. Mas é que nós ficamos livres. Na verdade, quem não era legal era a gente. É isso, irmãos. Vamos cantar aí, irmão.